Hoje, resolvi escrever sobre um assunto que eu percebo como muito delicado e de extrema importância. Complicado de abordar, difícil de discutir porque exemplo do feio, do errado, do ruim, ninguém quer ser. As poucas vezes que eu vejo são pessoas que se entregaram a Jesus ou que foram acolhidos por algum projeto social que ficam como exemplo e marketing de determinadas organizações. Devido ao grande número de perguntas que adolescentes me fazem, no site de perguntas e respostas, resolvi aqui tentar falar um pouco sobre isso. Muitas vezes fazemos besteiras e realmente não passamos isso a outras pessoas por medo de uma punição, talvez, o que acaba por atrapalhar. Porque as pessoas precisam, sim, saber que tipo de consequências uma ação errada pode gerar em suas vidas de uma pessoa. Tenho 1000 histórias para contar, muitas eu sei que não posso contar. Outras acredito que sim e é por isso que eu quero de alguma forma contribuir para o bem de alguém. Isso eu sei que acontecerá porque venho recebendo muitas perguntas que ao mesmo tempo mostram uma ingenuidade, demonstram uma degradação da juventude. Aí eu penso, mas quem sou eu para julgar? Eu também cometi erros. Também me empolguei muitas vezes e cometi atos imperdoáveis, perigosos e irresponsáveis. Não quero nem posso julgar ninguém. Quero apenas contribuir de alguma forma para o bem. A adolescência é uma época muito complicada da nossa vida. Tudo parece se voltar para nosso divertimento, nada parece tão perigoso. Eu já fui adolescente e já agi assim também, inconsequente nos meus atos, talvez por isso consiga às vezes compreender meus filhos. Porque sei que todos passam por essa fase. Uns passam ilesos, outros, não? Eu passei por pura sorte. Como não ser seduzido ou por um mundo totalmente liberal onde todos são jovens, bonitos, cheirosos, bem vestidos, alegres, com situação financeira boa, enfim sedutores. Muitas meninas hoje acham que almejar um namoro, romance, ou até mesmo uma ficada com um traficante vai fazer delas uma diva da favela, uma patroa, e pessoas vão comentar quando ela passar. Todos os orkutes de fofocas da favela vão falar dela e postarem fotos e, assim, o status de bambambão da favela será alcançado. Infelizmente no meio do tráfico, a ostentação é sempre carro-chefe, seja de riqueza ou de violência. Muitas olham aquele glamour dos camarotes dos bailes com bebida liberada com brilho nos olhos. Ficar com bebidas caras nas mãos, no baile, significa arrasar na noite. E pior, conseguir chamar a atenção dos homens do tráfico é o grande prêmio para moças que realmente vivem a ilusão de se envolver com homens que ali naquele espaço são poderosos. Fazem ostentação de dinheiro que na maioria das vezes são falsas, motos possantes roubadas, carrões roubados enchem os olhos daqueles que, muitas vezes, não têm nem comida direito em casa. Vivem mal, sem conforto, sem nenhum tipo de luxo. Com tudo que vi e vivi, percebi que moças cada vez mais jovens perderam aquela referência de ter um namoradinho, se apaixonar. Hoje, as meninas, e algumas mulheres, não estão mais preocupadas com isso. Entram numa verdadeira disputa pelo mesmo homem, sabendo que ele, na verdade, não é fiel a nenhuma delas. Apenas usa e abusa, compra como mercadoria e, em troca de ter aquela pessoa ali, à disposição dele, ele dá roupas, bebidas, joias, dinheiro, objetos que dão uma sensação de riqueza, na verdade, uma falsa riqueza, porque qualquer trabalhador organizado,
por mais dificuldade que passe, consegue comprar tais coisas também. As grandes diferenças são as prioridades na vida de um bandido e de um trabalhador. Mas, quando envolvidas nesse meio, as pessoas parecem ficar cegas, não conseguem ver nada além desse submundinho criado em torno do tráfico. As que já conseguiram conquistar certo espaço esbanjam joias e luxo, o que aguça ainda mais a vontade de meninas, que desenvolvem verdadeira admiração pelas belas mulheres dos traficantes mais poderosos. Poucos são os que realmente têm dinheiro. A grande maioria vive em torno de uma dúzia que realmente tem lucros e ali acabam se beneficiando de luxo e repassando para as suas namoradas. As festas são constantes, a alegria é imensa. Dificilmente adolescentes confusas não se encantariam com tanta coisa boa. Dinheiro, poder, ouro, status. Tudo para virar celebridade na favela. Até mesmo meninas que não são da favela acabam se encantando por tanto glamour e entram nos morros e favelas atrás dessa aventura. Mas as festas sempre acabam, a ressaca sempre vem, a polícia sempre chega. Aí, sim, começa o pesadelo que sempre esteve ali disfarçado de alegria e glamour. O cenário muda radicalmente. O que era alegria, viram lágrimas. Agora, envolvidas sentimentalmente, ou muitas vezes envolvidas na base do medo, essas adolescentes começam a sentir o outro lado da história e, muitas vezes, acabam por carregar as consequências pro resto de suas vidas. Comigo foi assim, com outras também será. Definitivamente ninguém sai ileso do mundo do tráfico de drogas. Eu sempre tento falar a probabilidade de um resultado ruim, sequelas que ficam. Agora, aquele mundo encantador passa a ser macabro, sinistro, angustiante, deprimente. Daqui pra frente vou tentar contar como o tráfico de drogas esteve presente na minha vida e quais as consequências e sequelas que permaneceram e ainda estão por vir. Bem, procurei muitas maneiras de começar essa parte e realmente percebi que teria que levar vocês para um passeio no passado, onde algumas coisas se escondem, se fazem invisíveis, porém permanecem para todo o sempre em nossas vidas. Algumas coisas são boas e outras tristes, mas, de qualquer maneira, existiram. Eu fui criada no Rio Comprido, zona norte do Rio de Janeiro. Esse bairro é cercado de morros como Falê, Fogueteiro, Turano, Prazeres, Escondidinho, Querosene, São Carlos, Paula Ramos, inclusive alguns eram de facções rivais, Comando Vermelho e Terceiro Comando. Mas naquela época o que gerava muita confusão, brigas e mortes era a rivalidade entre as galeras do funk. Muitas vezes galeras de morros da mesma facção eram inimigas mortais por causa das brigas de baile funk. Quando me lembro dos meus amigos, colegas e conhecidos, vejo que uns 60% dos rapazes que eu conhecia morreram ou por briga de galera ou por tráfico de drogas. Mas foi uma guerra silenciosa que só começou a chamar a atenção das autoridades porque os bailes de briga, os famosos bailes de corredor, eram em clubes na rua, e isso gerava muita desordem nas ruas. No Rio Comprido, as festas eram complicadas, e sempre alguém morria. Quem morou lá na época deve se lembrar das festas juninas da igrejinha que ficava entre o Morro do Querosene e o Morro do Fogueteiro. Sempre morria alguém, e a gente nem escutava o tiro, só sabia que tinha acontecido algo quando o sujeito caía no chão estrebuchando. E isso sempre aumentava a rivalidade porque um queria vingar a morte do outro, e essa guerra não tinha fim.
Mas em meio a tanta confusão sempre sobrava tempo para ter uma vida compatível com quem tem 12 anos. Para meninas, então, é uma época danada para viver apaixonada. Nessa época, eu estudava na Escola Municipal Pereira Passos e a minha mãe era diretora. Nossa! Até hoje eu sei cantar o hino da escola. Mas, para falar a verdade, foi uma das melhores épocas da minha vida. E lá eu comecei uma história que estaria presente na minha vida até os dias de hoje. Sabe quando a gente tem 12 anos e simplesmente fico doente de paixonite aguda? Essa era eu aos 12 anos. Eu chorava todos os dias, armava situações, fazia de tudo para conseguir a atenção do meu amado. Amado esse que era ninguém mais, ninguém menos que o meu ex-marido, Paulo. Na época ele também era um adolescente. Ele era o garanhão da escola, namorava todo mundo e, ele não queria de jeito nenhum. Naquela época, já existiam as garotas mais assanhadas, que não eram mais virgens, que iam pra casa dos meninos fazer sexo, e eu era virgem. Isso me deixava com muito recalque, muita raiva. Eu confesso que ficava com inveja das meninas que se aproveitavam dele, ou melhor, ele que se aproveitava, né? Ele era responsável pelo jornalzinho da escola, e eu vivia mandando cartas de amor para ele através da página de recados do jornal. Uma vez, uma amiga minha, cansada de tanto me ver sofrer, marcou um encontro para a gente numa sala vazia. Ele foi sem saber quem era, mas quando chegou lá, ele não quis me dar um beijo sequer e saiu correndo, fugindo igual o diabo foge da cruz. Ele argumentou com a minha amiga que eu não tinha peito ainda e que eu era muito criança. Mas por outro lado ele era muito meu amigo. Desde mais ou menos os 9 anos ele estudava na escola onde a minha foi professora e diretora. Inclusive foi aluno da minha mãe e eu fui criada dentro da escola e consequentemente era amiguinha dos alunos dela. Mas, na época que eu estudei lá, minha mãe já era diretora. Até uma vez, num ato de desespero, implorei para minha mãe reprová-lo, porque ele já estava na 8ª série e, assim, sairia da escola no final do ano. Lógico, ela riu muito, contou para todo mundo e não o reprovou. Ele sempre me levava até próximo à minha casa, a gente conversava muito e aquilo me iludia, mas, na verdade, ele queria mesmo era ser meu amigo. Foi horrível, eu sofri muito por causa dele, mas o tempo foi passando e a paixão adormeceu. Já com 13 anos, comecei a dar uns beijinhos aqui, outros ali e numa festa do tipo americana, eu conheci um rapaz de 18 anos. Simplesmente lindo. Moreno, alto, olhos verdes. Eu fiquei apaixonada no primeiro olhar. Lindo, cheiroso, impossível não se encantar. E ele, sei lá por quê, quis ficar comigo naquela noite. Eu confesso que era um pouco desengonçada, magra demais, mas ele gostou de mim também. Eu dei somente um beijo nele naquela noite. Mas ele, safadinho, passou a mão no meu peito e eu bem que gostei. Que a minha mãe não leia isso. Sabe como é fogo na tarraqueta na adolescência. Mas não passou de um beijo e ele foi embora e me deixou completamente derretida por ele. Nessa época eu morava na estrada do Sumaré, em um dos acessos do Morro do Turano, e o caseiro de onde eu morava era morador do morro. Uns dias depois, ele veio e falou comigo assim: minha filha, pediram pra te dar um recado, que vão passar aqui pra te ver. Ele,
falando sempre como se não quisesse falar o nome da pessoa que mandou o recado. Aí eu falei, quem? E ele me respondeu, o andou dando beijo na festa né? Na hora, eu saí pulando toda boba né? Passados uns 2 dias, estou eu sentada no portão de casa olhando o movimento de quem sobe e quem desce, quando uma F1000 para na minha frente. Ele estava lá, lindo, sem camisa. Aquela imagem, mesmo depois de tanto tempo, ainda está nítida na memória. Ele era moreno, de pele bem lisa. Aí, ele desceu do carro rapidamente e me deu um colante daqueles e falou assim, ó, se comporta, que você é minha agora, hein? Depois, vou passar aqui de novo. Eu fiquei mais louca ainda por ele. Sei lá, aquela coisa de ser dele, parece que me atraiu mais ainda. Que boboca ele é. Antes de ele sair, o caseiro veio e fez questão de apertar a mão dele. Quando ele saiu com o carro, o caseiro falou assim, menina, você sabe quem é ele né? Aí, eu respondi que não sabia, pois não sabia mesmo ao certo quem era ele. Ele respondeu, uai, é o Nê, Jesus. Era assim que ele falava nem, o chefe aí, o dono do morro. Confesso que, na hora, eu não dei a importância que teria que dar a esse assunto, porque era uma coisa tão distante de mim, que eu não tinha a menor noção, nem conhecimento de causa. Eu estava tão apaixonada por ele que não quis saber de mais nada. Apenas de namorá-lo e escrever Bibi e nem nas minhas agendas. Pronto. Estava formado o casal, eu, filha de classe média, mãe diretora de escola, pai, estatístico do IBGE e, ele, um bandido de 18 anos, que tinha acabado de herdar as bocas de fumo do Morro do Turano e Chacrinha. Com o passar do tempo, ele começou a posar de afilhado do caseiro e começou a frequentar o quintal da minha casa. Sempre estava com alguém e não ficava muito tempo. Almoçava, conversava, a gente pegava frutas, porque lá havia árvores de tudo que é fruta, e depois ia embora. Mas nosso namoro mantinha aquela marcha lenta. Não passavam de beijinhos, abraços, carinhos mesmo. Assim, ele, cada vez mais, foi ficando íntimo e mais íntimo. A minha mãe saía de manhã e voltava à noite, pois era diretora da escola e não tinha muito tempo para ficar em casa de bobeira, e era nessa hora que a gente fazia a festa. Lá, não havia vizinhos para fofocar nada para ela, pois era estilo sítio. Vale lembrar que, nessa época, não existia celular aqui, então para se falar tinha que ser ao vivo ou usando o orelhão do morro. Aos poucos, ele já começou a ir armado, ou com segurança armado. Sempre ia com uns 2 seguranças e um gerente de confiança dele. Por acaso, esse gerente, na época, cismou que estava apaixonado por mim e, quando nem saia de perto, ele ficava falando, Bibi, larga ele e fica comigo. Ele não quer nada com você não, só quer se aproveitar. Aí, eu ria e falava, se aproveitar como, se eu sou virgem. Aí, ele falava, ele vai te comer e te largar. Eu não vou fazer isso com você. Vê se pode, gente. Ele não tinha medo de falar essas coisas. Oh, nem foi percebendo isso, mas não falava nada não, o que é pior, né? Até que, uma vez, estava acontecendo uma feijoada no alto do morro e o NEM mandou me buscar. Quando eu estava chegando perto deles, o então gerente dele se levantou, abriu os braços e veio me abraçar. Eu arregalei 2 olhões.
porque meu namorado estava atrás dele. E eu vi a cara dele ficando fechada. Me deu até medo porque ele fez um olho de gente ruim na hora. Aí, eu passei por baixo dos braços do cara e fui direto falar com ele. Depois de um tempo, meu namorado veio com um sorriso na cara, falando assim: sabe quem morreu? Aí eu perguntei: quem? Ele respondeu, dando gargalhada: o mineiro. Vou confessar, não quis nem saber mais de nada, meu coração gelou na hora. Eu percebi que tinha sido ele. Eu tinha alguns amigos que moravam no morro, e isso servia como desculpa para ir lá para cima do morro e ficar lá rezando para ele passar. Muitas vezes ele mandava me chamar na casa de quem eu estava e me dava uns beijos rápidos. Isso já me deixava muito feliz. Por incrível que pareça, eu ainda era virgem e ficava só nos beijos mesmo com ele. Nessa época, eu conheci uma menina de 15 anos que era namorada de um dos capangas dele, e ela sempre ia lá pra casa com eles. Mas o namorado dela morreu em um assalto. Nossa! Esse acontecimento ocasionou uma das cenas mais tristes que eu já vi. Essa garota estava grávida e uns dias antes de o namorado dela morrer, ela confessou, numa conversa, que o filho não era dele. O que ela não sabia era que ele estava gravando a conversa num daqueles micro system e deixou a fita com outro bandido lá, que era muito amigo dele. Quando nós estávamos no enterro, no cemitério do Catumbi, vários homens apareceram em cima de uma laje armados. Pra quem não sabe, o cemitério é encostado no Morro da Mineira, por isso, bandidos às vezes assistiam aos enterros dos comparsas. O cara começou a gritar: cadê ela? Cadê essa piranha? Cadê ela, porra? E disparou tiros pro alto chorando. Ficou aquele silêncio, né? Todo mundo passado com a cena. Ao retornar para casa, nos surpreendemos com ela dormindo. Nós a acordamos e ela, sem saber direto o que estava acontecendo, foi orientada para que metesse o pé rápido, porque ele estava furioso porque ela não foi ao enterro do próprio namorado. A idiota, ao invés de ir embora, foi andar no morro. Ela era moradora de Caxias, ou algum lugar próximo. Esse bandido cercou o namorado da minha irmã e falou: se ela voltar lá é pra trancar ela dentro de casa. Se deixar ela sair, quem vai morrer no lugar dela vai ser você. O coitado ficou apavorado. Quando estávamos bem sentados, assistindo ao Jornal Nacional, quem chega? Ela. Puta que pariu. A burra não levou fé no que a gente falou. Aí, a gente falou: menina, tu não foi embora ainda daqui. Ela, com a maior calma do mundo, me pediu uma roupa emprestada pra tomar banho, como se nada estivesse acontecendo. Coisa de adolescente sem noção mesmo. Ai, ela tomou banho e sentou na sala. Não passaram 3 minutos. Entrou um carro lotado de homens cantando pneu na garagem lá de casa. Meu coração disparou na hora como um pressentimento de que algo ruim aconteceria. Os caras entraram armados e falaram pra ela: levanta e vem que o gato preto chegou pra você, porra. Ela começou a chorar e falar: mas por quê? Mas por quê? Um deles falou assim pra gente: vai lá pra dentro vocês. Eu saí tremendo toda e só escutei barulho de soco, e eles falando: quer morrer aqui, sua piranha? Levanta agora, porra. Vamos, caralho. Deu pra escutar barulho de fita crepe também.
Acho que estavam passando fita crepe na boca dela. Assim eles saíram e a gente ficou ali, estatelada, sem saber nem o que falar. Nossa! Foi muito triste ver uma menina passando por isso. Depois, um dos homens voltou bem descontraído e falou: já era, voo de paraquedas lá nas paineiras. Eles usavam esse termo para os mortos que eles jogavam no penhasco das paineiras. Ele avisou que se alguém procurasse, era para falar que não sabia para onde ela tinha ido. Assim foi o fim de mais uma adolescente de 15 anos, morta, jogada no mato, sem ser encontrada. Passada essa situação, minha mãe resolveu se mudar para me afastar de alguma forma do NEM, mas isso não foi o suficiente. Sabe, adolescente com fogo na tarraqueta, que não escuta ninguém. Eu passei a me encontrar com ele nos finais de semana. Eu falava que ia pro baile que tinha no Clube do América, no Clube do Helênico, e ia ficar com ele. Fiquei por um ano na clandestinidade. Ele era muito paciente comigo, já estava há mais de um ano só de beijo, abraço e esfrega-esfrega e eu, virgem. Teve uma vez que eu fui até dentro do motel com ele, mas chegando lá eu só tirei a camisa e não quis fazer mais nada. Ele aceitou numa boa. Mas eu também não era de ferro e acabei cedendo e perdendo a minha virgindade. Não durou muito para eu dar uma bobeira e passar da hora de chegar em casa. Ela descobriu que eu estava com ele e mentindo para ela. Porra! Me deu um tapa na cara daqueles que só polícia sabe dar. E me botou de castigo. Eu, como toda adolescente inconsequente e desobediente que se preze, comecei a me encontrar com ele à tarde. Passava a tarde no motel com ele. Na maioria das vezes, eu chegava um minuto antes que a minha mãe, já entrava jogando o sapato pro alto, me jogando no sofá. Ela me olhava e falava: ué, você está aí há muito tempo. E eu, na maior cara de pau, falava: já estou aqui há muito tempo. Por isso que eu falo para essas mães que acham que as filhas só vão dar a buceta à noite e no baile funk. Bobinhas. Eu não tinha muita ligação com o morro porque a gente se encontrava sempre na rua e ele não gostava que eu ficasse andando na favela. Nem muita noção de nada eu tinha nessa época. Quando eu chegava lá pra gente sair, ele deixava um capanga tomando conta e me mandava ficar sentada dentro do carro esperando pra gente descer. Mas percebia que nenhuma garota da minha idade me ria comigo mais, na verdade ninguém me ria. Parecia que eu estava com um carimbo na testa escrito, NEM. Mas a minha alegria durou pouco. Quando estava com 15 anos, engravidei. Ele recebeu a notícia com muita alegria, pois tinha dificuldade de engravidar as mulheres. Fazia até tratamento numa clínica da Barra da Tijuca e posteriormente fez em Minas Gerais também. Eu nem sei o que pensei, na verdade nem pensei muito. Continuei levando a vida como se nada estivesse acontecendo. Mas sabe que gravidez não dá para esconder muito tempo. Um dia, eu estava na casa do meu pai e enjoei de madrugada. Vomitei horrores e acordei a casa toda. Meu pai e a minha madrasta acordaram e vieram perguntar o que estava. Inocência, falou, tem que tomar xarope, porque essas tosses não podem lhe deixar assim. Eu vi que o cerco estava fechando para mim. Ele queria mais que o tempo passasse rápido e o filho dele nascesse logo. Eu resolvi contar para minha mãe o que estava acontecendo. Ela quase infartou.
pegou o telefone de um funcionário lá da escola que morava no Turano e ligou para ele. Pediu se ele poderia levar o NEM até o telefone que era urgente. Quando a minha mãe ligou para lá, o NEM já estava e atendeu. Ela falou sem meias palavras: manda imediatamente o dinheiro e você sabe muito bem para quê. A minha filha só tem 15 anos, ouviu? Ele mandou entregar o dinheiro lá em casa de madrugada. Mesmo com toda mentirada, ele respeitava muito a minha mãe. No dia seguinte, estava eu numa clínica de aborto em Bom Sucesso. Só me lembro de adormecer enquanto me aplicavam uma anestesia. Acordei e não estava mais grávida. Ele ficou um mês sem me ligar, de mal comigo, porque eu deixei isso acontecer. Porra, mas eu era quase uma criança e não tinha essa força toda pra bater de frente com geral. Mas, depois, a gente fez as pazes. Por incrível que pareça, a partir disso, todo mês a gente tentava ter um filho. Mas o destino ainda estava preparando muita coisa pra gente e rapidinho começou a acontecer. Na minha casa, eram todos contra o meu namoro, minha mãe, minha avó, meu pai, etc, etc. Todos torciam pra acabar. Mas eu e ele cada vez mais juntos. A minha avó escutava a rádio Tupi e tudo sobre a bandidagem passava ali. Um belo dia ela me acorda de manhã festejando e me falou: sabe quem foi preso? Esse seu namoradinho aí. Eu dei um pulo da cama e saí correndo pra banca de jornal. Cheguei lá, foi um choque ver a foto dele na capa do jornal. Naquela época, o Morro do Turano era uma potência do tráfico de drogas, junto com o Morro do Borel e o Morro da Mineira. Eles faziam assaltos a carro forte, a bancos e compravam fuzis, muitos fuzis mesmo. E isso fez dele alguém muito procurado pela polícia do Rio de Janeiro. Nesse dia eu chorei muito, o dia todo. Mas no dia seguinte fui a Polinter e consegui visitá-lo. Sabe como é, com dinheiro se conseguia tudo nas delegacias. Eu o visitava com a caderneta da escola. Mas ele não permaneceu lá muito tempo, pois o dono do Morro da Mangueira foi preso, o Polegar, e a polícia ficou com medo de deixar os dois juntos lá e alguém tentar resgatá-los. Assim ele foi transferido para uma casa de custódia, em Água Santa. Ali começou novamente meu drama, pois lá eu não conseguiria fazer carteira de visitante, pois tinha 15 anos. Ele ligou e implorou para minha mãe fazer a carteira junto comigo, pois eu só entraria com ela. Vale lembrar que nessa época já existia celular, inclusive na cadeia, rezos, dia de visita, Água Santa, assim eu comecei a visitá-lo. Minha mãe ficava conversando com a mãe dele e eu lá com ele. A gente ficava abraçado e sempre ia no Ratão. Ratão, pra quem não sabe, é um banheiro onde os presos entram com suas companheiras e fazem sexo em no máximo 15 minutos. Rapidinho já tinha alguém batendo na porta falando que o tempo acabou. Vou te falar, eu não sabia o que era orgasmo. Já entrava tirando a roupa rápido, tirava só uma perna da calça pra não perder tempo. Era muito rápido, não dava pra nada, só pra ele mesmo e desesperadamente. Não sei de quem eu tenho que sentir mais pena, de mim ou dele. Eu ia pra visita numa alegria, parecia que eu estava indo me encontrar com um príncipe. Acordava com estrelas no céu, numa disposição fora do comum. Mas engraçado que eu e ele nessa época só fazíamos um plano, ter um filho. Como é que pode, né?
Eu não pensava em mais nada, não tinha planos de nada na vida. Vivia dia após dia ali, sem expectativa de nada. A única coisa que ele fez foi me mandar morar no Leblon, porque ele não queria que eu ficasse perto do morro. Na verdade, ele não me deixava ir pro baile. Às vezes que eu fui estava escondida dele, rezos. Lá, conheci muitas mulheres mais velhas que eu, que eram as esposas de alguns donos de bocas de fumo. É muito interessante quando me lembro e percebo que eu era uma boboca perto delas. Eram mais velhas, vividas, e aos poucos, elas iam me ensinando como me impor como esposa de um dono de morro. Até na forma de me vestir. Exemplo foi quando uma delas me falou que as minhas calças jeans eram largas, que eu tinha que usar calças apertadas, que ficavam mais bonitas. Com o dia a dia, eu fui pegando alguma maldade, porque, até então, eu era apenas uma menina. Naquela época, eu já reparava uma coisa, que não era comum no mundo em que eu fui criada. As pessoas levavam contas de luz, telefone e cartão de crédito e pediam para ele pagar. Eu ficava horrorizada com aquilo. Ele me pedia para toda semana ir no morro buscar o dinheiro dele. Sempre vinha um taxista conhecido dele me buscar e me trazer de volta. Nessa época, mesmo com toda a imaturidade e inocência, eu conseguia perceber ou sentir uma coisa ruim quando falava com o cara que estava no morro para ele. Eu não gostava da forma como ele me olhava, da forma que ele falava. Sabe quando vira e mexe você pega uma pessoa te olhando por trás, de cima embaixo? Algumas vezes, na hora de entregar o dinheiro, ele soltava umas graças, do tipo, ele está gastando muito e tá sustentando quantos na cadeia. E eu, naquela época, já era uma das coisas que eu sou hoje, Respondi na lata dele, a boca de fumo não é dele. O dinheiro não é dele. Então ele gasta do jeito que ele quiser. Eu senti que, a partir dali, ele já começou a sorrir na falsidade para mim, e eu retribuía do mesmo jeito. Contudo, eu alertei meu namorado que ele estava falando de um jeito estranho, que ele estava dando poderes demais para ele. Mas, na época, eu não era o que eu sou hoje, Deixei pra lá e continuei tomando conta apenas do nosso relacionamento mesmo. Nessa época, eu que tinha que ir buscar o dinheiro dele no Morro do Turano, e eu fazia isso às pressas porque ele não me deixava ficar lá, não me deixava ir ao baile. Eu fui muitas vezes escondida, mas sempre com muito medo de ele descobrir. Em uma dessas idas ao morro, me deparei com uma situação que eu sei que de alguma forma foi uma interferência boa naquele momento. Quando cheguei lá, havia um menino amarrado, um rapaz bem novo, que trabalhava na boca de fumo como vapor, e ele havia gastado o dinheiro das drogas que vendeu. Quando cheguei lá, já estava praticamente decidido que ele morreria e seria desovado na estrada do Sumaré. Aí, um bandido que na época era gerente da boca, olhou para mim e falou: "Olha isso. Me fala o que eu faço com esse vacilão." Eu olhei pro menino, ele me olhou com uma cara de pedido de socorro. Eu falei: "Não mata ele, não? Vai trabalhar de graça até pagar o último centavo que derramou." O cara riu e falou: "Tem certeza, Bibi? É maior vacilão ele. Passar o carro logo." Mas eu insisti, afinal, ele que pediu a minha opinião. Falei que era para dar essa chance para ele. Ele iria trabalhar de graça até pagar tudo.
Eu, naquele dia, fui para casa feliz. Porque, no fundo, sabia que ele teria morrido mesmo. E foi bom porque ele pagou a dívida como o combinado. Ficou tudo bem. Hoje, não sei o paradeiro dele, se está vivo ou morto. Lá na Água Santa estavam muitos donos de morro presos e com muito dinheiro e poder. Assim, a gente podia tudo. Eu o visitava 2 vezes na semana e pelo menos uma vez na semana de 23 horas até 2 horas da madrugada. Foi a forma que ele achou de poder ter mais tempo comigo. Ai, sim, dava pra namorar com mais calma. Sempre ia eu e mais umas 4 mulheres de outros donos de morros. Eles tinham muito dinheiro e pagavam muito caro para isso. Mas também não durou muito tempo. Acho que denunciaram em uma dessas visitas clandestinas. A chefia do DSIP chegou lá. Foi um alarde. A sirene do presídio tocou, maior escândalo. Pior, eu estava com ele lá no Ratão quando chegaram, só vi a porta sendo quase arrombada. Porra, ainda bem que eu já tinha gozado, risos, e eu estava de vestido. Eu ia toda igual bonequinha, né, porque na visita não podia ir de vestido, de brinco, de pulseiras, essas coisas, então eu queria ir bem bonitinha pra ele me ver. Os caras ficaram gritando querendo saber quem estava lá dentro, e ele gritando, calma, porra. Minha mulher tá botando a roupa. Uma confusão. Eu escondi a minha identidade porque era menor de idade e isso poderia dar mais problema para ele. Mas eles falaram que não adiantava mentir o nome porque eles sabiam que todas ali eram as esposas e eram cadastradas. Aí foi a minha estreia de uma longa temporada nas páginas policiais. Minha mãe quase morreu de vergonha. No dia seguinte saiu no jornal que a gente estava de madrugada na cadeia fazendo festa. Por incrível que pareça, só o meu nome e o dele saíram certinho, nos outros, eles erraram os sobrenomes. A partir daí, ele começou a ficar com medo de ser transferido para Bangu e começou a engendrar uma fuga. Passou um tempinho, ele pediu que eu entregasse R-Cifrão 00 para a esposa de outro preso, que ela levaria para um agente penitenciário que facilitaria a fuga. Fiz uma barriga falsa com o dinheiro e fui na Cidade Alta para entregar o dinheiro. Quando estava lá, aconteceu uma coisa que nunca mais esqueci. Ela guardou o dinheiro e me falou assim: vamos ali no outro bloco pra coroa rezar a gente. Aí eu fui, lógico. Chegando lá, a velha acendeu um charuto e jogou fumaça em mim e me mandou pensar em alguém. Eu pensei no NEM. Depois assoprou num copo e, sem dó nem piedade, virou pra mim e falou: olha, minha filha, vou te falar uma coisa. Se eu fosse você, eu não engravidava dele, porque ele vai ser traído e vai morrer. Na hora, eu ri e pensei: ah, pronto, ela deve conhecer a mulher que me trouxe aqui, já deduziu que eu sou mulher de bandido e falar que bandido vai morrer ou ser traído é o clichê das videntes. Aí, não dei a menor importância, ainda ri do que ela falou.